Você sabe identificar um narcisista maligno, perverso? Eu sou Sinara França, sou terapeuta TRG, sou especialista em atendimento a vítimas de abuso narcisista. E hoje eu vou falar sobre o narcisista maligno. Esse tipo de narcisista, ele é muito mais cruel. As suas investidas, manipulações, pode exceder ao ponto de uma agressão física e até mesmo torturar uma vítima. Como eu falei nos outros vídeos, existem características que você vai perceber em todo tipo de narcisista, como por exemplo a manipulação, a vitimização, egocentrismo, necessidade de ser visto como uma pessoa importante, senso de superioridade. Porém, cada tipo de narcisista vai se sobressair em algumas características. O narcisista maligno, ele é muito mais cruel, mas como todo narcisista, no início do relacionamento, vai, claro, seduzir a vítima. E o narcisista perverso, maligno, ele é muito sedutor. Ele é capaz de enganar qualquer pessoa no início de um relacionamento. Mas como todo narcisista, no início do relacionamento, vai criar uma esfera de um relacionamento perfeito. Que é isso que induz a vítima, é isso que faz a vítima se enganar. A intensidade da sedução. E é muito importante que você fique atento, atenta, quando estiver iniciando um relacionamento. Porque um narcisista, o que ele quer realmente da vítima é poder subjugar, é poder humilhar, é usurpar, é ter controle. E esse início precisa ser muito intenso e muito rápido, principalmente quando esse narcisista, ele pretende manter essa vítima muito mais tempo ao seu lado, como por exemplo, colocar uma vítima como sendo a principal. E esse narcisista vai fazer de tudo para seduzir a vítima o quanto antes, para que ele possa começar a mostrar suas garras. Eu quero lembrar que cada pessoa ela pode fazer um papel na vida de um narcisista. Então você pode conhecer um narcisista e ele não vai querer ter um relacionamento para te colocar como vítima principal. Então você pode ser um amante do narcisista, você pode ser a terceira, a quarta namorada do narcisista, né? Várias vítimas ao mesmo tempo. Você pode ser a principal, você pode ser de principal a amante, por exemplo, a amante a principal. Então eles vão movimentando as vítimas dentro desse ciclo abusivo. E quem se permitir ficar nesse ciclo, claro que o narcisista, ele vai se aproveitar disso porque o que ele quer é suprimento. Ele quer controlar pessoas. Então, quem dá um basta, quem finaliza um ciclo abusivo, tem que ser a vítima. Esse tipo de narcisista, ele é muito mais agressivo e cruel, porque já é um nível de narcisismo que já tem a comorbidade com a psicopatia ou o próprio psicopata. Então, o maior suprimento desse narcisista é subjugar outra pessoa, é provocar medo, pânico. Quanto mais ele consegue fazer a vítima sentir medo dele ou dela, também estou falando aqui de mulheres narcisistas. Quanto mais esse narcisista ele consegue fazer com que a vítima ela fique sentindo muito medo, ele consegue controlar mais. Ele pode usar da agressão física, a agressão verbal e muito abuso psicológico.
O prazer desse narcisista é olhar para a vítima e ver que ela está em uma situação que ela depende dele em todos os sentidos. Basta uma fala, basta uma irritabilidade desse narcisista que ele pode agredir a vítima. Então ele ameaça muito. Ele é capaz de trancar uma vítima dentro de casa, cortar literalmente a comunicação da vítima aos seus familiares, deixar que ela fique sozinha há muito tempo, sem muito contato com a sociedade. Por quê? Se o maior suprimento desse narcisista é subjugar a vítima, é humilhar, então quanto mais a vítima fica sozinha, mais esse narcisista controla, mais ele domina a vida dessa vítima. A vítima fica totalmente em estado de alerta constante, porque, como eu falei, ele vai fazer essa vítima sentir muito medo, com ameaças. Às vezes, não só ameaçando a vítima, ele é capaz de ameaçar a família da vítima, ele é capaz de ameaçar um filho, por exemplo. Então ela vai sentir muito, mas muito medo. Agora você pode se perguntar, se uma pessoa vive uma vida assim miserável, em uma relação com um narcisista perverso, por que uma pessoa continua dentro dessa relação? E muitas vezes ela sai da relação e ela acaba voltando. Primeiro ponto, precisamos entender que ninguém conscientemente ela quer ser abusada. Precisamos entender que uma pessoa, quando entra em um relacionamento com um narcisista, ela está entrando em um jogo de manipulação. Esse narcisista, ele vai provocar a vítima para que ela fique confusa, que ela perca a noção da sua própria realidade. Ele vai levar muita confusão mental, onde a vítima, ela não vai conseguir entender muito bem o que está acontecendo, sem falar no medo que a vítima, ela sente desse tipo de narcisista. Então, ela não está ali se relacionando com uma pessoa que está sendo verdadeira com ela. Ela está sendo manipulada o tempo todo, coagida, ameaçada. E um outro ponto importante que leva uma pessoa a permanecer nesse ciclo, inconscientemente, na maioria das vezes, a vítima ela está repetindo um padrão que muitas vezes ela já trouxe lá da sua infância, um ambiente familiar tóxico, um sofrimento através de um abuso físico também passou por manipulações, não recebeu afeto, não recebeu carinho. Quantas vezes pode ter visto o pai agredindo a mãe ou a mãe agredindo o pai? Ela pode ter sofrido abandono, ela pode ter sido negligenciada e, entre outras coisas também, isso faz com que a vítima, ela crie uma realidade de vida e ela não sabe lidar com essa situação. Emocionalmente falando, ela está congelada ainda, talvez com 5, 6 anos de idade, 10 anos, devido à construção que ela já trouxe desde a sua infância. Ela vai repetindo esse padrão porque é a realidade de vida dela. Talvez essa vítima, ela esteja procurando pelo amor, já que ela não recebeu. Talvez ela tenha aprendido que abuso é algo normal, porque foi o que ela conviveu, o que ela viu durante toda a sua vida, no seu seio familiar. Talvez ela esteja procurando alguém que venha até se colocar no lugar do seu próprio pai, se for uma mulher. Ela não sabe
que ela está se relacionando de forma inconsciente pelo seu estado emocional infantil. E uma pessoa que veio de um lar disfuncional, ela não cria ferramentas suficientes para enfrentar aquela situação. Ela aprendeu a se adequar. Ela aprendeu que ela precisa ser boazinha, ela pode ter aprendido que ela não pode falar, que casamento é para sempre, dependendo da crença que essa pessoa tem. Vergonha, medo de se expor, medo do que as pessoas vão pensar. Então, foram informações que esse adulto, quando criança, foi absorvendo. Então, foi a mensagem, a interpretação que essa pessoa teve, a mensagem que foi passada para o seu inconsciente. Então, é assim que ela sabe lidar. É por isso que a gente não pode julgar. É por isso que a gente não pode criticar. Aquela pessoa que vive em um relacionamento abusivo e ela acaba voltando, ou ela fica ali sofrendo anos e anos. Porque o que está por trás disso é algo muito sério que a própria vítima não sabe que ela tem dentro de si. Ela não sabe como reagir, ela sente muito medo. Talvez ela tenha sido induzida por um pai, por uma mãe narcisista a sentir muito medo, sem poder falar como que uma pessoa adulta ela vai saber lidar com aquela situação, já que nosso inconsciente ele é atemporal e tudo que a gente vai passando ao longo da vida está registrado e acontece nesse exato momento. Essa pessoa ela ainda não entendeu que ela precisa passar por um reprocessamento generativo, que ela precisa fazer terapia, que ela precisa entender que existem questões emocionais, traumas, registros emocionais que a leva a aceitar um relacionamento abusivo. É por isso que não podemos julgar. E quando uma vítima sai desse ciclo abusivo, que ela passa a ter consciência, que ela cuida das suas feridas emocionais, que ela amadurece emocionalmente, que ela vai entender de fato o que a fez permitir estar nesse ciclo abusivo. Então, qualquer tipo de narcisista, ele é perigoso. Ele vai causar danos emocionais. Ele vai na ferida, ele vai na vulnerabilidade. Ele sabe o que ele precisa fazer, que vai prejudicar a vítima. Ele sabe o que ele vai fazer, que vai prender essa vítima no ciclo abusivo. Ele sabe o que vai fazer para que ela sinta medo, que ela recue, que ela volte. Ele sabe também estimular a vítima no momento do Hoover, sugando ela novamente para o ciclo abusivo. E como ela está vulnerável, ela ainda está com aquela ideia de paixão, de amor no Príncipe Encantado lá do início, ela acaba voltando por medo de enfrentar a vida, porque tem filhos, porque não vai conseguir trabalhar, porque não vai conseguir superar a dor que ela está sentindo. Então, independente do tipo de relacionamento com o narcisista, você pode ter certeza que vai ser prejudicial. O narcisista maligno, ele não é pior do que os outros. Ele é mais agressivo. E entenda, antes de um narcisista perverso, maligno, ele agredir fisicamente a vítima, ele já vinha abusando psicologicamente. Ele já vinha manipulando. Ele já vinha aplicando gaslight. Ele já vinha provocando na vítima uma confusão mental. A vítima vai perdendo a lógica da situação. É uma grande confusão que ela vai passando. E no final é o quê? Adoecimento.
adoecimento mental, emocional e também físico, porque a vítima ela não vai suportando tudo aquilo que ela está passando. Então a diferença do narcisista maligno, perverso, é que ele vai expor muito mais a sua agressividade, mas nem sempre ele vai fazer isso na frente das pessoas. Alguns podem até fazer ou ir além de fazer algo pior contra a vítima. Mas muitos podem até ser um amor de pessoa na rua, dentro de uma igreja, por exemplo, mas eles vão ser malignos dentro de casa com a sua família. Eles não vão medir esforços para que a vítima ela venha sofrer cada vez mais dentro desse ciclo abusivo. Porque é o prazer da dor, o prazer de subjugar, é um prazer de controlar a vida da vítima. Então, gente, busque mais conhecimento. Aqui no canal tem tantos vídeos que eu falo sobre narcisismo e é importante buscar conhecimento e principalmente passar por um processo terapêutico para que você possa entender quais são suas dores emocionais, o que vem te levando talvez a repetir relacionamentos abusivos, qual é a origem disso tudo. Eu me coloco à disposição, você que quer tomar uma decisão realmente e buscar ajuda terapêutica, eu me coloco à disposição. O número do meu WhatsApp está aqui, bem na descrição do vídeo. Entre em contato. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Cuidar da saúde mental, emocional, é o que é mais importante, porque você vai também mudar a sua história, tratar seus registros emocionais, seus traumas, para que você possa também lidar em todas as áreas da sua vida. Por isso, peça ajuda e se cuida. Peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem e deixem o comentário aqui de vocês e, claro, se inscrevam no canal. Isso é muito importante para que o canal possa crescer e outras pessoas também possam ter o conhecimento sobre transtorno de personalidade narcisista.